Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: Nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Então Pedro e os outros apóstolos responderam: É preciso obedecer a Deus, antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes, pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que a ele obedecem. Quando ouviram isto, ficaram furiosos e queriam matá-los. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, hoje, vamos refletir sobre as palavras inspiradoras das Sagradas Escrituras, que nos convidam a mergulhar nas profundezas do amor divino e a descobrir a verdade que transforma nossas vidas. Nossas leituras de hoje, extraídas dos Atos dos Apóstolos e do Evangelho segundo João, nos conduzem a uma jornada espiritual que ecoa em nossas experiências diárias, revelando-nos a presença constante de Deus em nossas vidas. Imagine-se, por um momento, caminhando pelas ruas movimentadas de uma cidade. A agitação e as preocupações da vida cotidiana consomem nossos pensamentos, e muitas vezes é fácil perder de vista a verdade essencial que nos sustenta. Mas, mesmo em meio a essa agitação, somos chamados a buscar a verdade que transcende as preocupações mundanas. Na primeira leitura, encontramos os apóstolos confrontados pelas autoridades religiosas, que se sentem ameaçadas pelo poder transformador do ensinamento de Jesus. Os apóstolos são presos e colocados diante do Sinédrio, o Tribunal Supremo da época. No entanto, eles permanecem firmes em sua fé e confiança em Deus, testemunhando corajosamente sua mensagem de amor e salvação. Essa passagem nos lembra que, mesmo em meio à perseguição e à adversidade, não estamos sozinhos. Deus está ao nosso lado, fortalecendo-nos e capacitando-nos a enfrentar os desafios da vida. Ele nos dá coragem para sermos testemunhas fiéis e corajosas, independentemente das circunstâncias que nos cercam. No Evangelho de João, encontramos uma das passagens mais amadas e poderosas das Escrituras: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra, pertence à terra e fala das coisas da terra, aquele que vem do céu está acima de todos. O que ele viu e ouviu, isso é que testemunha, e ninguém aceita o seu testemunho. Essas palavras de João Batista nos convidam a elevar nossos olhos além das preocupações terrenas e a fixá-los no reino dos céus.
Elas nos lembram que a verdadeira sabedoria e discernimento vem do alto, do próprio Deus. Enquanto nos esforçamos para compreender as coisas deste mundo, devemos lembrar que há uma realidade maior e mais profunda que está além do nosso alcance. Às vezes, podemos ficar presos em nossas próprias limitações e perspectivas limitadas. Mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos convida a abrir nossos corações e mentes para receber a verdade que vem do alto. Ele nos convida a abandonar a arrogância e a humildemente buscar sua orientação e sabedoria. Para ilustrar essa verdade, permitam-me compartilhar com vocês uma história. Havia um sábio mestre que vivia em uma pequena vila. As pessoas vinham de todas as partes em busca de seus ensinamentos. Certa vez, um acadêmico famoso veio até ele e começou a fazer perguntas complexas e elaboradas. O mestre ouviu pacientemente, em seguida, pegou um copo vazio e começou a enchê-lo com água. Enquanto a água transbordava do copo, o acadêmico disse: "Mestre, o copo está cheio. Não pode conter mais água." O mestre sorriu e disse: "Você é como esse copo, cheio de suas próprias ideias e opiniões, incapaz de receber novos ensinamentos. E se você quiser aprender, primeiro precisa esvaziar-se." Essa história nos lembra que, para receber a verdade de Deus, precisamos nos esvaziar de nossas próprias concepções limitadas e estar dispostos a abrir nossos corações e mentes. Somente quando reconhecemos a nossa necessidade de Deus e nos humilhamos diante dele é que podemos experimentar a plenitude da verdade e do amor divino. Queridos irmãos e irmãs, a mensagem central desde a palavra de Deus hoje é clara. Devemos buscar a verdade que nos liberta, mesmo quando o mundo ao nosso redor nos distrai e nos desvia desse caminho. Devemos nos lembrar de que somos chamados a viver em um nível mais profundo, conectados com a realidade divina que transcende as preocupações temporais. Para entender plenamente essa mensagem, podemos recorrer a uma imagem visual poderosa: uma árvore. Uma árvore tem raízes profundas que a sustentam e a ancoram no solo. É através dessas raízes que a árvore se conecta com os nutrientes e a água necessários para crescer e florescer. Da mesma forma, nós, como pessoas de fé, devemos ter raízes espirituais profundas que nos conectam com a verdade e o amor de Deus. Essas raízes espirituais são nutridas pela oração, pela leitura das Escrituras e pela participação nos sacramentos da Igreja. Quando nos conectamos com essas fontes de graça, permitimos que a verdade de Deus penetre em todos os aspectos de nossas vidas. Assim como uma árvore se estende em direção ao sol para obter a luz de que precisa, devemos nos estender em direção a Deus para receber a sua verdade que ilumina nossos caminhos. Mas, assim como uma árvore precisa ser podada para crescer e se fortalecer, também precisamos fazer a poda espiritual em nossas vidas. Devemos estar dispostos a deixar de lado as coisas que nos afastam da verdade de Deus, os pecados, os maus hábitos, as influências negativas, e permitir que a graça divina nos transforme. Uma maneira prática de fazer isso é dedicar tempo diário à reflexão e à autoavaliação. Reserve alguns momentos silenciosos todas as manhãs ou no final do dia para examinar sua vida à luz da Palavra de Deus. Faça uma oração sincera, pedindo a Deus que revele as áreas em que você precisa crescer e mudar. E então, com a graça de Deus, tome medidas concretas para corrigir essas áreas e buscar a verdade em sua vida diária. Queridos irmãos e irmãs, a verdade de Deus é viva e atuante em nossas vidas. Ela nos chama para além das preocupações mundanas e nos convida a viver em uma dimensão mais profunda, em comunhão com o amor divino.
Que possamos ser como árvores plantadas junto às correntes de água, enraizadas na verdade de Deus e dando frutos abundantes de amor, generosidade e compaixão. Que a palavra de Deus, que ouvimos hoje, não seja apenas uma bela história, mas uma chamada à ação em nossas vidas. Que a verdade que encontramos nas Sagradas Escrituras se torne tangível e aplicável em nossas experiências diárias. E, acima de tudo, que possamos ser testemunhas vivas do amor e da esperança divinos em um mundo que anseia por essas verdades eternas. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos conceda a graça de buscar e viver a verdade em nossas vidas. Que Ele nos fortaleça para enfrentar os desafios e adversidades que encontramos em nosso caminho. E que Ele, em sua bondade, nos guie em direção à plenitude da vida em comunhão com Ele. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre conosco. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.